A maioria dos brasileiros, 21 milhões de empreendedores, eles aprenderam sobre empresa, não foi com empreendedores, foi com professores. Que professor? O patrão. Nem estava dando espaço para ele, mas ele viu e aprendeu na tora. Hoje a primeira geração que bilionários estão abrindo seus negócios e ensinando. Por isso que eu acredito num progresso absurdo que vai acontecer no país. Eu não tenho nada de diferencial, especial. Dizem pra mim, fora da caixa, acima da média, extraordinário. Cara, todo mundo é. Diz que eu sou um cara brilhante. Todo mundo é. Pra onde é que você tá olhando? O brasileiro precisa acreditar nele. Todo mundo gosta de perguntar isso pra você também. Qual que é a principal virada de chave? Olha, virada de chave. Eu virei a chave. A pessoa me pergunta às vezes, Marcelo, você é do primeiro milhão, do carro alemão e bababá, na casa. Eu virei a chave quando eu tinha 8 anos de idade. Para mim, virar a chave é quando você percebe o gigante que está dentro de cada um de nós e o que você pode fazer para o outro. Acho que nesse nosso bate-papo aqui, cada um que está aqui ou quem vai receber essa mensagem pode virar a chave. É quando você olha para dentro e descobre o gigante que está dentro de cada um de nós. Gente, tem um Deus aqui. Você não está olhando para você. Você não está olhando para Deus. Olha para você. Dá bom dia para Deus. Vai que deu você. Olha para você de novo e você vai ver o seguinte. Aí eu virei a chave com 8 anos. Eu já não tinha mãe, minha mãe já tinha ido embora fisicamente, só fisicamente, porque mãe não morre, só morre quem é esquecido. Estava na mente, no meu coração e continua. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, com 8 anos eu arrumei um trabalho para ser tão importante quanto a minha mãe, para servir café da manhã em casa. Eu me tornei importante, eu percebi que eu poderia ser melhor, que eu era locomotiva, eu não era vagão. Gente, ninguém merece ser puxado. Nós nascemos locomotiva e eu descobri isso com 8 anos. Nunca mais eu quis que ninguém me puxasse. Eu puxo. Você não é um vagão. Se a vida estiver pesada, tiver problema, estiver te atacando, estiver dando porrada, sensacional. É porque você é locomotiva. Se estiver leve e não estiver tendo problema nenhum, é porque alguém está puxando você. Você não é um vagão. Então, na realidade, eu nunca tive um tempo difícil. Perdi minha mãe com 7 anos e meio. De lá para cá vim fazendo, copiando ela, servindo as pessoas. Naquela época, para as pessoas perceberem que naquela condição, naquela condição social, eu já podia ajudar o próximo. Já podia dividir a minha comida, que o resto de feira que a gente comia. Não tive nenhum problema maior que eu. Qual que é o seu tamanho? Depois compara com o seu problema. Lembra que você já estava aqui quando o problema chegou. Então ele é menor que você. Porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Cara, eu copio o tempo todo. Eu olho os cortes do Marçal, eu olho os vídeos, eu copio. Eu copio e multiplico. Gente, porque assim, tá aí prontinho, você precisa querer, tá lá para você aprender. Mas as pessoas acham que já sabem, já cheguei lá. Rufino era catador de latinha. O Rufino hoje é um dos maiores empresários do país. Quando você começou a sonhar isso? Esse negócio chegou por acaso? É o que alguns gostam de chamar de sorte de percurso. O que foi esse negócio de sair de catar latinha na rua e hoje ser um dos maiores empreendedores? O catador de latinha que virou bilionário. Conta isso. Como é que foi como é que essas peças encaixaram aí? Eu falei que nós somos semelhantes, né? Igual a sua. Como é que é o Marçal conhecido nacionalmente? Um cara que passou a ser uma referência, meio que tipo herói brasileiro, um cara que vai pra linha de frente para tomar porrada em função do outro. Então, você sonhou com isso? Claro que não. Você só queria fazer para sobreviver. No primeiro momento você faz para sobreviver. Eu fiz a mesma coisa. Eu só queria sobreviver, eu queria ser importante, eu queria levar alguma coisa para casa, para a família. Então, catar latinha é o que tinha pro dia. Então, eu catava, eu comia lá no lixão e não era um problema. Eu vendo peça usada de caminhão. Então, o que mudou entre catar latinha? Tem a maior empresa de reciclagem automotiva de peça de caminhão usada da América Latina. Olha o segredo, mudou o tamanho da lata. Eu sou a mesma pessoa, a minha melhor versão dos meus 7 anos. Eu era feliz, disposto, não tinha problema maior que eu e eu tinha mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Se eu tivesse que voltar minha trajetória tudo de novo, abrir mão de todas as conquistas materiais e eu pudesse ter a mãe, eu dava uma ré já. Como não pode, eu toco daqui para frente, é o que está no para-brisa. O retrovisor eu não trago de volta. Por que o para-brisa é 100 vezes maior do que o retrovisor? Porque é para lá que você vai. Então para de olhar no retrovisor que você vai bater, porra. Olha para o para-brisa. Quem é piloto de corrida não olha no retrovisor também não. Olhando no retrovisor, você está pilotando para os outros. Eu corro lá na Mercedes. Eu lembro de carros aproximando e dá aquela vontade de olhar assim, eu vou olhar senão vai bater. Aí o piloto que está olhando para frente, ele sempre fala assim, ó, entrou aí, se vira agora para sair. Então você está entrando numa curva, um cara entra. Teve uma vez, um filho, lá em Curitiba, no autódromo de Curitiba,
que o cara fez isso, ele pôs por dentro para eu sair, né? Eu falei, segura. Aí fui fazer meu traçado normal. A roda dele encostou na minha roda. Você sabe o que acontece quando roda bate com roda? O que tá um pouco mais lento é lançado. O carro dele, só de encostar numa roda, o carro saiu assim. Eu falei, eu não olho pro lado. Foco. Você imagina, se não dá para olhar pro lado, imagina para trás. Quem olha pro lado tá ensaiando olhar para trás. Você fica assim, ó, você começa indeciso com alguma coisa e você começa a querer olhar para trás. O foco é na frente. Veículo da vida nós estamos falando. O veículo da vida não é diferente do seu carro. É 2 retrovisorzinhos, um espelhinho, um para-brisa gigante. É para você ficar claro para você que é para lá que você vai. Então para de olhar para cá e vai. Agora, olha que interessante quando você fala de veículo da vida. Preste atenção. As pessoas olham no retrovisor e reclamam do ente querido que perdeu. Chora, lamenta, que coitado foi embora e tal. Olha quantos entes queridos estão no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. É para lá que você vai. Você já deu bom dia para a mãe hoje, para o pai? Quais são os seus valores? Não é quanto você tem, é quem você tem. Começa de novo. Volta para a sua essência, para essa criança, para essa alegria, para essa felicidade que está dentro de cada um de nós. Resgata você. Inovação, tecnologia, robotização, sistema, TI, IA, são ferramentas que o Marçal e o time dele usam como ninguém. Mas, cara, quem faz isso são as pessoas. Não tem ferramenta fazendo Marçal da vida. Tem Marçal sabendo usar a ferramenta. Então pare de deixar a ferramenta usar você. Seja você o protagonista. É você que faz. O novo normal é você ser um ser humano melhor, mais habilitado para usar o que tem disponível de tecnologia. Mas é você que usa. Uma das maneiras fortes de você mudar é quando você passa a ser o exemplo, é o seu comportamento. Você precisa ter um comportamento. Estão falando da nova geração aí, o neném e tal. Para de culpar o outro. Você está culpando a nova geração é extensão sua. Então para de falar mal de quem está chegando e ajuda ele a prosperar. Ajuda, como você faz? Ensina para ele o caminho. Se ele não quer ouvir, é com ele. Mas ensina para ele o caminho para você melhorar a geração que está chegando. Como é que você muda? Quando você é o exemplo. Essa coisa de pôr rótulo, olhar. Vamos falar agora de olhar no retrovisor. Inventaram um feriado do Dia da Consciência Negra. Eu não sabia que consciência tem cor. Então assim, estão botando no retrovisor. É o que você pode fazer daqui para frente. O cara faz o feriado, faz tudo bonitinho e não dá oportunidade para o cara ser negro. Ele entra num lugar, o cara olha para ele, o mesmo cara que fez a lei do feriado, olha para ele com ar discriminatório, achando que ele é menor. Então, cara, melhor do que você fazer um feriado, do que ficar criando rótulo, é você ter atitude e comportamento de quem realmente respeita que nós somos semelhantes. Quando eu fui para a África, a primeira vez em 2019, eu descobri uma coisa, que Deus realmente era colorido. E o dia que eu descobri isso, eu falei, cara, o povo mais feliz da terra, onde eu encontrei? Em Angola. Por que eu falo que é o povo mais feliz? Mas é muito mais feliz que qualquer outro povo que eu já descobri. Porque faltando comida, eles estão alegres. Faltando a roupa, eles estão alegres. Aquela alegria não está vinculada a coisa. A nossa geração está aprendendo a vincular alegria com coisas, com status sociais. Com esse negócio de quem sou eu nessa rede social. Isso vai ser um perigo, vai destruir as famílias, inclusive. A gente olha demais para o retrovisor. E aí lá em Portugal, a gente tem empresa lá também. Eu sempre dou uma zoada no português, sabe? Falando assim, vocês que escravizaram não, né? Colonizaram a gente. Aí uma pessoa, uma aluna minha do MEDP lá em Portugal, levantou e falou, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você podia parar de falar que a gente fez isso. Eu falei, mas fez, ué. Ela falou, fez, mas foi 500 anos atrás. Você está falando com os portugueses de hoje. Os portugueses de hoje não tem nada a ver com isso. Sensacional. E eu sei que você fala zoando. Aí eu falo, é claro que eu falo. Só que aí eu percebi que é a mesma coisa que a gente faz entre raças. Só que a gente é só uma raça, chama raça humana. E a gente cria divisões para ou brigar ou para zoar. Só que aquilo mexeu tanto comigo, a sinceridade dela em dizer, eu não fiz isso com o Brasil. Eu acredito que vocês viraram uma grande nação, vocês são maiores do que a gente agora. E se você olhar para o lado positivo, você tem que ter gratidão, a palavra que ele falou. Sabe qual a gratidão? A gratidão de um país europeu ter ensinado vocês a fazerem coisas que vocês não estariam fazendo hoje. Vocês iam levar mais de 500 anos para conseguir fazer. Vocês conseguiram fazer, ficaram maiores que a gente. Ou seja, nós somos uma potência maior do que o colonizador. E ali naquela hora eu decidi, eu não vou mais zoar, nem de brincadeira, zero. Porque essa dívida
Por que eu vou falar de uma dívida que não existe? Por que eu pego um cara desse aqui, ó, com a cabeça dessa? É isso que a gente tem que ensinar para todo o povo. Não é para alguém que tem uma cor, não. Ou tem ou não tem. Se você for animado, se você for grato, se você decidir transbordar, você vai vencer na vida. Então aqui fica meu recado. Eu nunca mais vou zoar com português. Porque sempre eu achei assim, tem uma dívidazinha aqui, eu sempre vou pagar, eu sempre vou zoar. E na verdade, quem tem um olhar grato, sabe que a gente foi abençoado. Eles ensinaram bons modos para nós, eles ensinaram coisas da nobreza. O Brasil foi lá e ultrapassou várias vezes o país chamado Portugal. Então vem aqui, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Se você entender esse recado,